Ontem, o Cruzeiro venceu o Botafogo e deu fim à invencibilidade de David Ancelotti. Um carinho no piso que lhe fez tão bem. Era dia especial para John, possível despedida em casa do goleiro campeão da América. Um bandeirão gigante para um pequeno camisa 10. Era dia especial para Savarino, lembrado pelas conquistas no clube. Essa homenagem fica para a minha história, para a minha carreira. Mas o futebol logo ensina. Uma atuação ruim não poupa despedidas nem homenagens. Já a vida ensina que tudo tem causa e consequência. Um domingão de sol pode ser ótimo para o lazer e péssimo para se defender de um ataque. O sol tá batendo diretamente ali nos olhos do John. O sol já havia ido embora quando o goleiro, que está a caminho do futebol inglês, repôs apressadamente a bola. Consequência, ela ficou com o Cruzeiro, que teve a paciência que faltou ao Botafogo. De pé em pé, pro gol de Christian, 1-0. O empate poderia vir no pênalti em Arthur, que o juiz marcou em campo, mas após ver o vídeo, desmarcou. Quer mais uma da causa e efeito? 8 minutos de jogo, Barbosa tomou cartão amarelo. 35 minutos depois, quando a bola chegou em Caio Jorge, era Barbosa na marcação. Uma nova falta e ele seria expulso. Foi driblado e não conseguiu acompanhar o artilheiro do Brasileirão, que também é bom em assistência. De Caio Jorge para Matheus Pereira. Golaço do Cruzeiro. 2-0 no primeiro tempo. A gente errou bastante, coisa que a gente não erra. Coletivamente, individualmente também. O Botafogo fez no segundo tempo o que o placar obrigava. Voltou no ataque. Uma bicicleta fraca de Arthur. Uma cabeçada forte de Barbosa. Uma bola colocada de Savarino beijou a trave. David Ancelotti fez todas as mudanças à disposição. Inclusive pôs em campo a contratação mais cara da história do clube. Danilo custou 142 milhões de reais ao Botafogo. Só que nem os ataques e nem as substituições em série deram jeito dessa vez. Fim de uma invencibilidade que já durava mais de um ano pelo Brasileirão. 16 jogos. A última derrota em casa havia sido em julho do ano passado, justamente para o Cruzeiro. O time de Minas, pelo visto, adora o tapetinho do Nilton Santos. Primeira derrota sob o comando de David Ancelotti. Não foi um bom dia, o Cruzeiro estava melhor. Depois, a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para trouxer, para cambiar o jogo. Pois é, o John, que está negociando com o West Ham da Inglaterra, você viu, não foi bem, né? Mas o Ancelotinho já avisou que enquanto ele estiver disponível, vai ser titular, viu, John? Agora, o Botafogo já está se movimentando por um substituto, né? Está negociando com o Neto, está no Bournemouth, também da Inglaterra, tem 36 anos, está na Europa há mó tempão, passou por Barcelona, Juventus, em várias convocações, inclusive para a seleção brasileira. A gente está acompanhando de perto essa negociação aí. A gente segue falando ainda de Campeonato Brasileiro. Jailson, o Cruzeiro precisava voltar a vencer. Tinha uma missão difícil, que era jogar no Rio de Janeiro contra o Botafogo, aí fazendo as suas homenagens também. Mas foi Cruzeiro, né? Savarino foi homenageado, sim, mas camisa 10, bonitona lá. Mas o Cruzeiro... Botafogo tem muita dificuldade com o Cruzeiro. Acho que desde 2016... Desde 2000... Desde 2016 que o Botafogo não consegue ganhar do Cruzeiro. Não, desde 2011 não consegue vencer no Nilton Santos. E lá são 10 jogos, 5 vitórias e 5 empates do Cruzeiro. Teve aquele 3-0. Teve aquele 3-0 no ano passado. E agora 2-0 pro Cruzeiro jogando melhor. O Cruzeiro foi melhor no jogo, teve esse lance do Arthur. Eu também não achei pênalti. Nada. Não achei, foi nada. Porque foi bem já no final do movimento. Mas assim, o Cruzeiro muito bem e novamente o Caio Jorge, né, cara? E as falhas individuais do Botafogo, acho que a gente tem que falar também.
Botafogo, o Caio Jorge, essa jogada Cara, esse do Caio lance, Jorge é sacanagem. mas olha isso. O cara tá correndo sozinho. O Matheus Pereira tá sozinho lá do outro lado. Que foi o desespero de ir atrás do Caio Jorge, né? Isso, mas olha ali. Deixaram. Mas aí frearam a corrida. E até e essa assistência Parece é que assim tá difícil. resolvido, esquecem Saiu, que tem outro. a bola ali. saiu, ó. A bola Mas saiu. essa assistência é difícil pra caramba, Mari, porque Difícil. o Caio Jorge teve que tirar uma força pra conseguir botar a Mas bola. tinham 3 defensores. Sim. 2 foram parando, tipo assim, já Foi que a bola saiu. Foi o John no primeiro gol e nesse daí a gente pode falar do Barbosa e do Marlon, né? Que Sim. o Marlon também deixou o Matheus Pereira entrar ali sozinho na área. Mas, enfim, o resumo é o Cruzeiro foi muito bem e o Botafogo com dificuldades, principalmente no ataque. A gente aproveita e ouve então personagens do jogo. O Cruzeiro volta a vencer e a primeira derrota do David Ancelotti no comando do Fogão. Eu sinceramente, eu estou satisfeito, estou-me a divertir bastante. A malta, os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis e eu se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, pá, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, pô, eu era assim, onde é que era para assinar? Eu assinava logo, por isso é que eu acho que temos que valorizar este grupo. Primeira derrota, não foi um bom dia para a gente. A gente tem que ganhar todos os jogos, não podemos ter o privilégio de escolher os jogos. Todas as competições são importantes da mesma forma e temos que jogar todos os jogos da mesma maneira, com o nosso jogar e uma boa mentalidade. Tabu que a gente falava, né? Então, olha só, os últimos 14 jogos entre Botafogo e Cruzeiro. Botafogo não conseguiu vencer, são 8 empates e 6 vitórias do Cruzeiro. A última vitória foi no Brasileirão de 2016, a última em casa do Botafogo em 2012. E 11? 14 anos, é isso aí. E o Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, que arrancou 3 pontos lá no Rio de Janeiro. Eu sinceramente, eu estou satisfeito, estou-me a divertir bastante. A malta, os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis e eu se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, pá, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, pô, eu era assim, onde é que era para assinar? Eu assinava logo, por isso é que eu acho que temos que valorizar este grupo. Primeira derrota, não foi um bom dia para a gente. A gente tem que ganhar todos os jogos, não podemos ter o privilégio de escolher os jogos. Todas as competições são importantes da mesma forma e temos que jogar todos os jogos da mesma maneira, com o nosso jogar e uma boa mentalidade. O craque do campeonato, Caio Jorge, em 17 jogos no Brasileirão. A gente mostrou agora há pouco os números do Arrascaeta, né? E aí a gente tem o Caio Jorge, que é o artilheiro. Também tem 5 assistências, uma delas dada ontem, né? 56 finalizações, caramba, dessas 25 no alvo. 95 ações na área do rival e ainda 2 pênaltis sofridos. Tá jogando demais, hein, Mari? Eles fazem a comemoração do faço K, né? Fazer o K. É assim? Eu acho que eu sou meio ruim com... Mas é assim, tentando fazer um K. Você é meio ruim com o alfabeto? É com desenhos, assim. Mas enfim, faça o K imediatamente, é isso que o torcedor do Cruzeiro tá pensando, mas não é o que o torcedor do Botafogo estava na expectativa, né, Rafa? A torcida foi presente, homenagem pro Savarino, e viu foi o Cruzeiro celebrando. Exatamente, Mari, Bruno, Jailson, Breler, Fã Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. 35.126 torcedores compareceram ontem no estádio Newton Santos, fizeram uma bonita festa, mas o Botafogo em campo não correspondeu. Perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 2-0 e estacionou na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, 11 atrás do Cruzeiro e do Flamengo, que tem 37. Primeira vez que o técnico David Ancelotti sentiu o dissabor de uma derrota comandando o Botafogo em sua 6ª partida e, curiosamente, o desempenho em casa não é bom. São 4 jogos no estádio Newton Santos com 1 vitória, aquela sobre o Bragantino pela Copa do Brasil, 2 empates e agora essa derrota diante do Cruzeiro. Muitas discussões internas envolvendo o Botafogo sobre a questão do perfil do elenco. O jogo de ontem evidenciou situações como, por exemplo, o Botafogo não ter opção para a zaga do lado direito quando o titular se machuca.
machuca, o Caio. O Botafogo tem problemas para escolher um centroavante mais adequado quando o Arthur Cabral não está performando em alto nível. A questão envolvendo o Danilo, que chega para ser titular, mas por enquanto quem joga é o Alan, e ele está suspenso para o jogo de sábado que vem contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Não só ele, como também o Alexander Barbosa, que não viveu uma tarde muito feliz ontem no estádio Newton Santos, assim como o goleiro John, que tem esse interesse do West Ham da Inglaterra, e o Botafogo está lá no espn.com.br, reportagem assinada pela Roberta Barroso, tem uma lista com 5 nomes de goleiros eventuais substitutos para o John, caso ele acerte a sua saída para o futebol inglês. Um desses nomes é o do experiente Neto, 36 anos, goleiro do Bournemouth. Enfim, depois desse resultado, o Botafogo precisa virar a página e já pensar na Copa do Brasil, ter uma boa vantagem a administrar, porque venceu o jogo de ida por 2-0, meus amigos. Isso que vai ser um Botafogo das Copas, né? Esse pode ser um assunto aí para os próximos dias também. Obrigado, viu, Rafa? E o Cruzeiro? Vamos com a Nath lá em Belo Horizonte? Vamos. Será que o Cruzeiro vai ser um Cruzeiro na Copa do Brasil ou um Cruzeiro que pode voltar a ser campeão brasileiro? Segue lá na parte mais alta da tabela e sorriu também com a rodada, né? O Flamengo tropeçando e o Palmeiras também empatando. Tudo bem, Nath? Tudo jóia, Mari? Bom dia para você, bom dia para o fã do esporte que está acompanhando com a gente. O Cruzeiro ganhou e recuperou a confiança do torcedor, né? A gente viu ali na última partida contra o CRB, a torcida vaiando muito o time. Ontem a torcida do Cruzeiro viajou em peso para o Rio de Janeiro, fez a maior festa com os torcedores, comemorou bastante. E esse resultado ali veio de encontro a uma fala do Leonardo Jardim, que essa equipe vai oscilar, mas que essa equipe está no caminho certo, que os jogadores compraram muito a ideia da comissão e estão trabalhando juntos para entregar bons resultados para os torcedores. Torcida muito feliz, mas quem ontem deu o que falar foi o Leonardo Jardim, que criticou o gramado do Mineirão. Gramado do Mineirão que sofre bastante nos períodos de frio. O Mineirão, inclusive, fez questão de soltar nota, de responder o Leonardo Jardim e falar que realmente o tipo de grama do Mineirão tem problemas no inverno porque entra em hibernação, mas que o Mineirão coloca luzes artificiais, faz fertilização, aplica hormônios e faz de tudo para deixar o gramado 100% para o Cruzeiro, que é o time que joga comumente seus jogos no Mineirão e que inclusive o gramado do Mineirão ele é aprovado pela FIFA, então que tá tudo dentro das normas com o gramado do Mineirão. O Cruzeiro também agora enfrenta o CRB, vai com mais confiança, joga lá no Alagoas e precisa vencer, né, gente? O Cruzeiro empatou em 0-0 empatou com o CRB em casa e agora precisa vencer fora para continuar na Copa do Brasil. Tá bem no Brasileiro, mas também quer ir bem na Copa do Brasil, né? A torcida do Cruzeiro cobra muito resultados na Copa do Brasil, porque o Cruzeiro atualmente é o maior campeão da competição e é uma competição que ajuda muito, inclusive financeiramente, os clubes, né, Mari? Pix é gigantesco. Obrigada, viu, Nath? Boa sequência de trabalho para você. A gente vai acompanhando também a Raposa na competição. Cara, muito grande o que o Cruzeiro fez também. Eu acho que dá até uma sensação de que não precisa desesperar quando vem aquela sequência de 2 resultados ruins e não 2 derrotas, né? Porque teve um empate. 3, o empate empatou com o Corinthians, perdeu pro Ceará e empatou com o CRB. 3. Não é a sequência que o torcedor queria, mas assim, o trabalho tem sido feito nada para ser desesperador, Jailson. Nada. É que, de fato, o empate contra o CRB, que eu acho que pesou, é o que né? pega, eu acho que é o que pesa mais nessa sequência do Cruzeiro. Mas ontem foi um jogo, assim, de manual do Cruzeiro, principalmente o primeiro tempo. Matheus Pereira também estava com bastante liberdade, os 2 laterais chegando muito, o William e Kaique. Kaique novamente muito bem pelo lado esquerdo, dando essa assistência aí pro Christian. E sem falar no Caio Jorge, mas assim, eu acho que o time do Cruzeiro sabe se impor, né? Já entendeu a forma de jogo do Leonardo Jardim e tomar poucos sustos. Essa que é a realidade, porque ontem mesmo o Cruzeiro tomou poucos sustos mesmo jogando fora de casa contra o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. É outro trabalho? É outro trabalho. São outros jogadores? Sim. Mas o Cruzeiro conseguiu se impor mesmo jogando fora de casa. E durante o segundo tempo, o Botafogo assustou mais com o Cuiabano. Ainda teve essa notícia triste, né? Que o Cuiabano entra, aí ele muda ali, né, a rotação do jogo do Botafogo, mas ele se machuca e só fica em campo para ser um número, porque ele não tinha mais a menor condição de estar em campo. Enfim, o Botafogo ainda tentando se adaptar também ao Arthur Cabral, que ontem
torcida já começou a chiar um pouco o Arthur Cabral. O Arthur Cabral vai ter que melhorar um pouquinho. Que ele já não tá com... Ele já errou uns domínios ali, a torcida já deu aquela chiada. Vai precisar melhorar um pouco o Arthur Cabral. Alguns pedindo até ao Mastriani, né, que ainda não teve tanto espaço com o David, né, que acabou de chegar também. E assim o David conheceu a primeira derrota dele no comando do Botafogo, Breiler. Primeira derrota e o que vale pro Cruzeiro, vale pro Botafogo. Emocionados? Calma, o trabalho ainda incipiente. É um jogo pro time que tá disputando a liderança da competição. Exato. E assim... Emocionados, calma. É muito bom. Pô, mas a galera... Lembra a adolescência, lembra a minha adolescência. A galera tem uns surtos também, que é uma coisa impressionante. O Cruzeiro, nesses jogos em que não venceu, um empate contra o Corinthians fora de casa... Sim. Tranquilo, Na aceitável. semana pressionada que foi do Corinthians, pra dar um resultado, pra mostrar alguma coisa. Contra o Ceará foi pesado ali porque sai ganhando, recebe um gol de presente. Era um Ceará que tava em crise, isso que eu lembrei aquela hora. Tinha perdido pro Corinthians. Vinha perdendo de todo mundo e aí ele pegaria os 4 primeiros na ordem do brasileiro. E aí ele venceu o Cruzeiro e empatou com o Flamengo. Assim, e todo mundo tende a colocar uma sequência ruim no mesmo caixote de estar jogando mal. Contra o CRB, o Cruzeiro não jogou mal. O Cruzeiro produziu para vencer, não aproveitou suas oportunidades. E ok. E aí o Leonardo Jardim, quando tem o time base principal, os 11 que ele achou, e é ótimo quando o treinador acha um time, essa equipe entrega muito. Porque é o Christian pelo lado direito. E o Christian pisando bem na área, né? Aparecendo para fazer gols importantes também com o Cruzeiro. E é o que ele faz sempre. Sempre fecha no segundo pau pela direita. Matheus Pereira flutuando, às vezes até como um segundo atacante. Caio Jorge com a forma de sempre. O cara que tem mais participações em gols no Campeonato Brasileiro. São 18, 13 É o melhor gols, do 5 Brasileirão? assistências. Ele é o melhor jogador do Brasileirão? Até aqui é o grande destaque. Melhor jogador. Eu acho que sim. Ele tem sido mais influente para o time. Naturalmente, se comparar jogador por jogador, eu fico com a Arrascaeta. Mas no Brasileirão, o Caio Jorge é o craque. E aí não existia adversário melhor para o Cruzeiro também se recuperar do que o Botafogo, né? É uma freguesia inexplicável esse negócio de Cruzeiro e Botafogo. Porque desde 2016, o Botafogo não ganha do Cruzeiro. Desde 2011, no Nilton Santos. E tem uma coisa... Em 2013, né, vocês lembram quando o Botafogo disputou o título brasileiro? O algoz foi o Cruzeiro. No ano passado, o Botafogo campeão de tudo, Libertadores brasileiro, o Cruzeiro ganhou as duas do Botafogo e novamente acontece. Então, eu brinquei com isso, mas é um fato, né? Sim. O Cruzeiro é o pai do Botafogo, porque o torcedor botafoguense vai enfrentar o Cruzeiro e os caras já sabem, olha, vai acontecer alguma coisa. E o primeiro tempo ontem foi um Botafogo irreconhecível contra o Cruzeiro. No alvo. Exatamente. Em breve. Lá, Breiler Pires no alvo. Meu Deus. Vamos só mudar o assunto para uma coisa séria, para a gente não perder o nosso Breiler Pires aqui. Porque também ontem no jogo entre Cruzeiro e Botafogo lá no Rio de Janeiro, teve uma ação muito importante e acho que até pelo contexto da semana e das notícias, o Botafogo ele entrou em campo, não sei se vocês notaram, com a camisa, o número, era um número meio que quebrado, porque fala, os números não mentem. E os ossos quebrados também não. Uma mulher é vítima de violência a cada 2 minutos no Brasil, dados então do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Os jogadores, tá vendo? O número é como se fosse... Foi inspirado em radiografias de ossos quebrados de mulheres, quando elas acabam sendo agredidas. Então, é forte, mas eu acho que por ser forte, passa a mensagem que tem que ser, né? De conscientização e do terror que é para quem é vítima. Especialmente ser mulher no Brasil, no mundo. Mas no Brasil não é muito fácil. E numa semana que a gente viu agressões tenebrosas contra mulheres. Que aproveite esse tipo de ocasião também, né, Mari, para criar um protocolo e uma conduta interna para quando tiver um jogador envolvido em violência contra a mulher, agir de forma correta e não ficar tergiversando, tentando varrer para debaixo do tapete, porque senão fica só na campanha e não na prática. Sair da faixinha e ir para atitude mesmo também. Vítimas de violência e de covardia, além de tudo. Chaves aí pra mim, Pedrinho. De novo? Porque eu confiei em todas as minhas fichas no Fogão, né? Aí o Fogão perdeu pro Cruzeiro por 2-0 no Nilton, se afastou ainda mais do G4. Aí o campeonato que começou em abril ficou curto. Mas tem 2 jogos a menos. Tem 2 jogos a menos. Mas Botafogo é muito melhor que o Cruzeiro, pô. E o Igor Doriliego ficou triste com essa notícia também do Botafogo. Pedrinho, para com esse negócio de elefante, Pedrinho. Pedrinho, já tinha parado com esse negócio de elefante, cara. O Bessa vai brigar com ele. Para com isso. O Bessinha vai brigar com ele. Bessa vai tacar o microfone na cabeça dele já. Fala, Doriliego! Mais de 35 mil torcedores estiveram no estádio Nilton Santos, com direito à homenagem para Savarino. Nada que intimidasse o Cruzeiro.
Pelo contrário, o time celeste se mostrou um visitante bem à vontade. Dominou o primeiro tempo. Cássio não precisou fazer nenhuma defesa, enquanto o John teve que trabalhar. E aos 22 minutos, saiu jogando errado. Ligado, Wanderson roubou a bola. Ela chegou até o camisa 10, Matheus Pereira. Sempre ele, que com calma rolou para Kaique cruzar. E coube a Christian completar para o gol. Em negociações avançadas com o West Ham na Inglaterra, o goleiro John foi vaiado pela torcida depois da falha. A situação de John é fácil. Conversei com ele e ele quer jogar para o Botafogo. Até que ele é disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular do Botafogo, então para o próximo jogo também. O maior lance de perigo da equipe de David Ancelotti na primeira etapa foi nessa dividida de Arthur com Lucas Romero dentro da área. Em campo, o árbitro Matheus Canançan marcou pênalti, mas após ser chamado pelo VAR, voltou atrás. E já aos 40 minutos, o time de Leonardo Jardim usou uma de suas melhores armas, o contra-ataque. Caio Jorge partiu de antes do meio-campo, deixou o Barbosa para trás, venceu também a marcação de Caio Pantaleão e rolou para Matheus Pereira fazer o segundo. Na etapa final, o Botafogo voltou melhor. Arthur tentou de bicicleta e Alexander Barbosa de cabeça, mas Cássio estava lá. E quando a bola passou por ele, a trave salvou. Cuiabano deu esse passe para Savarino, mas o venezuelano tirou demais do goleiro, na melhor chance dos donos da casa. O Botafogo não perdia em casa pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano. Foram 16 jogos de invencibilidade nesse período. A última derrota tinha sido justamente para o Cruzeiro. Outra invencibilidade que caiu foi a de David Ancelotti, em sua 6ª partida no comando. Na primeira parte não fizemos um bom jogo. Depois, a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. E contra-ataque. É isso mesmo. Bom, é isso aí. Estávamos confabulando aqui. Compartilhe com a gente. Não. Ontem, pra mim, assim, eu me arrisco a dizer... Eu não vou colocar minha mão no fogo, né, que eu não coloco por ninguém, a não ser minha mãe. Mas eu não acho que o Botafogo vai jogar tão mal como jogou ontem, novamente esse ano. Eu não acho que vai... Pode jogar mal, mas não da maneira que foi. Irreconhecível. Mas você não acha que também vaiar o John é meio que um pouco de ingratidão por tudo que ele faz pelo Botafogo? Cara, o torcedor, ele é passional, ele tá incomodado, mas eu não vaiaria. Mesmo se eu fosse botafoguense, se eu estivesse no estádio, eu não vaiaria por tudo que ele já fez. Ah, ele errou no lance do primeiro gol do Cruzeiro, ele foi afobado. Tudo bem, mas, gente, o erro... Aí eu vou ter que parafrasear Felipe Luiz para loucura de muitos. O erro faz parte do jogo. Ele tentou acelerar o jogo... E ele calculou errado, gerou contra-ataque. Teve muito lance também antes do gol. Não foi saiu errado e o cara bateu de volta. Não foi uma falha igual do Rossi. Ou aquele gol que o Pedro fez de canhota do meio campo, assim, que o cara deu no pé dele. O Souza, a bola foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi na esquerda, passou na frente do jogo. Também. Agora, Fernandão, é ruim pro Botafogo essa coisa de toda hora ter proposta, porque eu sei que o John é um cara muito do negócio, beleza, é empresa. Mas toda hora, e assim, o John parece que já manifestou, a produção me falou, que tá afim de ir pra Premier League, que é o sonho de muita gente. Se o cara ser feliz também, né? Claro, pô, e o Botafogo vai vender por uma grana interessante, tem condições de comprar, já tá mexendo aí suas coisinhas pelo Neto, que é um grande goleiro, tem muita moral na Europa. Traz o cara, pô, deixa o John seguir a vida dele. E vaiar o cara também, eu concordo com o Flavinho, acho que a torcida é passional, na hora ali acaba vaiando muito mais pelo rendimento coletivo do que pelo erro individual. Essa defesa mas é um absurdo. O Botafogo ontem, eu não gosto de concordar com o Flávio Amêndola, cara, mas eu... Eu não achei o Botafogo mal, e agora? Mas muitos erros de passe. Não achei o Botafogo mal, assim, igual vocês estão falando. Muitos erros de passe, jogadores que costumam não errar tantos passes como Marlon Freitas, o próprio Alain, o lateral esquerdo, o Alex Telles, que são caras que constroem o jogo do Botafogo. Savarino teve até uma grande chance, né, no lançamento maravilhoso, que o domínio dele é piada. Não, e o domínio dele é piada e tira. Mas foram lampejos. O Botafogo não foi aquele Botafogo consistente ofensivamente que a gente está acostumado a ver. Então vamos ver os números para ver se vocês têm isso tudo de razão. Cadê? Ah lá, o Botafogo teve mais posse, é equilibrado, né? Finalização equilibrado, chute a gol, o Cruzeiro acertou mais, né, o gol do que o Botafogo. Passes,
O Botafogo trocou mais passes, tá vendo? O Botafogo fez mais faltas, que eu acho que isso é importante no jogo contra um time rápido igual o Cruzeiro. Os números estão equilibrados. O Botafogo ainda trocou mais passes. Talvez, como o Botafogo perdeu, mas eu não achei... Eu não sei, eu tô muito encantado com o Ancelotinho, talvez. Não, eu gosto do trabalho dele, gosto das entrevistas dele, só que o Cruzeiro é um dos times mais letais no contra-ataque. Ele consegue muito bem se resguardar e contra-atacar com velocidade muito rápido. E, esse menino, o Christian, que joga ele é volante, muito mas joga do lado direito, muito forte. E aí o Botafogo deu pro Cruzeiro tudo o que ele quis, que foi perder a bola no campo de defesa e a oportunidade dos contra-ataques. E o Cruzeiro podia ter feito até mais. Agora, como é que é futebol, né? Cruzeiro no estadual, morto com farofa. Sul-Americana, foi o último do grupo. Acabou de empatar em casa com o CRB pela Copa do Brasil. Exato, tinha perdido pro Ceará. Dentro do Mineirão. Dá pra entender futebol. Não dá pra entender. Assim, já vi, só pra gente não ficar também só dando pancada, apesar de que merece, pelo jogo que fez, mas o Botafogo melhora um pouco no jogo com a entrada do Cuiabano e do Joaquim Correa. Os dois, pra mim, o Cuiabano, muita força física e é preocupante porque no final do jogo ele tava mancando, ele teve um probleminha ali num lance pelo lado esquerdo. Joaquim é o grandão? Joaquim é o grandão, que veio lá da Inter de Milão, argentino. Bom jogador. E quando ele entrou... Parece que fluiu com mais facilidade o jogo. Não foi suficiente, o Botafogo diminuiu o placar. Mas é um cara que tem me agradado. Tem me agradado do Joaquim Correa, pode ser uma alternativa ao longo da temporada. Agora, faz parte do jogo, gente. O Cruzeiro tá batendo em todo mundo também. Não vamos falar, não, perdeu pro Cruzeiro é o fim do mundo. O Cruzeiro já ganhou o Flamengo, já ganhou o Fluminense, já ganhou o Palmeiras. Então, assim, é claro que é chato perder, ainda mais dentro de casa, com invencibilidade, mas a gente também tem que valorizar o Cruzeiro, que tem feito um grande campeonato brasileiro. E o tal do Léo Jardim, meu amigo, o cara tá fazendo o time ficar azeitado, Mas bicho. é isso que eu tô te falando. O Botafogo perder pro Cruzeiro, dá pra falar que não é um mau resultado. O Botafogo perder pro Ceará é um mau resultado. Esse o meu ponto. O Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro estão em outro nível, em outro patamar. Tu quer dizer pelas pretensões de cada time na competição. Óbvio. E assim, tá tudo bem. Só que no final, o pontinho que dá o título não é o ponto que vai perder na 32ª rodada só. É o ponto que perde na 18ª rodada. É o jogo que de repente, é um gol que o Botafogo deixa de fazer. Ou que o time que tá brigando pelo rebaixamento, os gols que o Verratti, que pra mim é um dos melhores atacantes do Vasco da história, tem perdido. E normalmente o Verratti não perde. E daqui a pouco a gente vai falar. É hora de falar do Fogão, Rodrigo Brandão. Vamos lá, Azevedo, repercutir, portanto, essa derrota do Botafogo na tarde de ontem no estádio Newton Santos, 2-0 para o Cruzeiro, placar construído no primeiro tempo. O Botafogo teve uma partida muito ruim, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo houve uma pequena melhora, mas não o suficiente para diminuir ou, quem sabe, até empatar a partida. O Cruzeiro foi dono do jogo, mereceu a vitória e o técnico David Ancelotti conhece a primeira derrota desde que ele chegou e a sua primeira derrota como treinador. Agora ele soma 6 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Falando nele, vamos ouvir o técnico do Botafogo, que apontou os erros da sua equipe e assumiu a responsabilidade pela derrota. Na primeira etapa tivemos problemas na saída de bola, não conseguimos jogar entre as linhas deles com 5 jogadores contra 4 que tivemos e não fomos suficientemente rápido, não tivemos um ritmo suficiente para sair da pressão dos 2 delanteiros deles, dos 2 pontas deles e não jogamos nas costas deles. Não fizemos muitas coisas, mas a responsabilidade é minha. Não foi nosso dia. Temos que olhar para frente. Temos um jogo muito importante em 3 dias. Então pode acontecer. A primeira derrota chegou e temos que reacionar bem. Tá aí a palavra do técnico italiano. O Botafogo permanece com os mesmos 26 pontos que começou a rodada. Cai uma posição na tabela, agora é o 7º colocado e se vê cada vez mais distante das primeiras colocações. Agora são 11 pontos de vantagem de Cruzeiro e Flamengo para o Botafogo. E não bastasse a derrota, que encerra uma invencibilidade de mais de 1 ano jogando dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda perdeu jogadores. O zagueiro Caio Pantaleão sequer voltou para o segundo tempo.
Ele sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, foi substituído pelo David Ricardo, assim como o cuiabano, que teve um azar tremendo do jogador do Cruzeiro cair por cima da sua perna, acabou afetando, ao que parece, o tornozelo, foi obrigado a permanecer no campo, já que o David Ancelotti já tinha feito as 5 alterações, mas claramente não tinha condições de permanecer. Hoje, os 2 jogadores vão fazer exames de imagem para detectar a gravidade das lesões. É uma preocupação para o David para o jogo de quarta-feira. É muito pouco provável que eles estejam à disposição para enfrentar o Bragantino pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Se de fato isso acontecer, o David Ricardo seguirá como titular e aí ele vai trocar com o Barbosa. Barbosa vai jogar pelo lado direito da zaga e o David do seu lado esquerdo. Lembrando que os 2 jogadores atuam pelo lado esquerdo. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, não tem jeito, vai ter que improvisar um jogador, já que o Barbosa recebeu o 3º amarelo e está fora do jogo contra o Fortaleza, sábado, lá na Arena Castelão. Até lá, pode ser que o Caio se recupere, mas, como eu disse, é pouco provável, principalmente se essa lesão muscular for confirmada. Falando sobre o goleiro John, ele está de fato deixando o clube, a negociação com o West Ham está por detalhes, enquanto não for concretizada, o John seguirá jogando pelo Botafogo, inclusive na quarta-feira. Foi um pedido do próprio jogador. Já o goleiro Neto, que o Botafogo tem interesse, também está por detalhes. Mais tarde, dentro do Papo 2, a gente traz mais informações a respeito dessas negociações. Valeu, Azevedo? Valeu sim. Bom, resultado muito ruim dentro de casa, né? Existia a expectativa de que o Botafogo fizesse o dever de casa, mesmo sendo o Cruzeiro aí, nesse momento, um dos postulantes ao título, né, Gabriel? É uma atuação desastrosa do Botafogo. É óbvio que é preciso dar mérito ao Cruzeiro. A estratégia do Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, e não utilizou a equipe do Botafogo. Ele fez uma marcação alta que funcionou muito bem. Marlon Freitas ficou encaixotado em marcação, o Botafogo ficou sem saída de bola. Aí você vai somando as coisas, né? Uma estratégia bem executada do Cruzeiro. Falha do Barbosa no lance, falha do Barbosa no lance, falha do John no outro. Um time adversário que não perdoa. O time do Cruzeiro é um time extremamente letal, eficaz. Não precisa criar muito para fazer gols. Tem jogadores em excelente fase, Caio Jorge, Matheus Pereira, Christian. E no fim das contas o combo é esse, uma derrota em que pela primeira vez, desde a chegada do David Ancelotti, eu cobro um pouco mais dele, Zé, porque foi uma partida em que claramente o Cruzeiro levou a melhor no duelo tático. E ao longo de todo o primeiro tempo, a gente não viu o Botafogo ter uma movimentação diferente para tentar sair dessa marcação alta do Cruzeiro, que praticamente acabou com o jogo do Botafogo. Em determinado momento me incomodou que o Botafogo começou a jogar bola no Montoro o tempo inteiro. Apertava o jogo, bola no Montoro. É um moleque de 18 anos, que resolve muita coisa na base da habilidade. Mas não pode virar esse desafogo tão óbvio da equipe do Botafogo. Até porque o Cruzeiro tem um time calejado, um técnico, estamos elogiando bastante aqui, percebeu isso. Pra caramba. Percebeu isso, aí dobrava, triplicava a marcação, anulou o moleque também, Botafogo ficou sem arma nenhuma pra atacar. Volta pro segundo tempo. Ele não mexe. Botafogo perdia por 2-0, teve uma atuação horrível. A única mudança foi trocar um zagueiro por outro, porque o Caio Pantaleão sentiu uma lesão. Ou seja, mudança de ordem tática, novos jogadores pra chegarem e de repente mudarem a cara do time. Não fez isso. Aí com 12 minutos ele faz a primeira leva de alterações, o Botafogo tem uma melhora, não é uma grande melhora, mas melhorou. O Cuiabano entrou, criou um pouco mais, o Botafogo passou a produzir, teve uma chance clara com o Savarino, outros momentos um pouco mais perigosos. Incomodou um pouquinho ontem a atuação do David Ancelotti. Agora, David Ancelotti à parte, o torcedor do Botafogo está muito frustrado com esse resultado e com outros, e realmente a sequência em casa é muito ruim. Os últimos 3 jogos, o Botafogo somou 2 pontos, e isso impacta muito na tabela de classificação. Mas essa oscilação do Botafogo, Azevedo, é natural de quem já está no segundo técnico da temporada, desconsiderando os interinos. O Carlos Leiria ficou um bom tempo no comando, o Caçapa teve que entrar em ação por 2 vezes. Essa oscilação é típica de quem contratou muito na primeira janela e de novo já está contratando um bom volume e mais uma vez com peças deixando a equipe. Eu entendo o modelo de negócios do Botafogo, mas é isso, você vai passar por esse tipo de oscilação. Não é toda hora que chega um Arthur Jorge, enviado pelos céus, e encaixa o trabalho em poucos dias e o time decola para ser campeão brasileiro da Libertadores. Não é todo dia, não é o normal. Esse não pode ser o padrão. Vai ficando cada vez mais claro que esse ano está comprometido por um planejamento extremamente mal executado pelo Botafogo. Muito por conta das decisões do John Textor, que se enrolou lá com a situação do Lyon, parece que não teve o foco necessário nas situações do Botafogo, confiou muito que iria acertar como acertou no ano passado, e essa não é a regra. Eu não estou dizendo aqui que o Botafogo não vai mais disputar nada esse ano.
As Copas estão aí, o Botafogo tem uma excelente vantagem na Copa do Brasil. Na Libertadores, o adversário do Botafogo não é tão complexo, a LDU não é um time tão bom. Eu acho que o Botafogo tem boas chances nas Copas, tem um vestiário ainda com aquele cheirinho de título do ano passado, o que traz uma certa força, confiança, líderes ainda dentro do elenco, mas vai ser normal quando você está no segundo treinador da temporada, quando em agosto, no início de agosto, você está reiniciando um trabalho, ainda tentando melhor encaixe, é natural oscilar, é natural perder em casa, coisa que o Botafogo não passava por isso. É natural você tropeçar em adversários mais frágeis, é natural você passar sufoco para vencer algumas partidas, é natural. Fica a expectativa muito alta de um Botafogo arrancando de novo, porque gasta-se muito dinheiro, porque contrata-se muito, mas não vai ser assim sempre. E a gente tá vendo esse reflexo em campo. O que eu não acho natural, e aí fique à vontade para discordar, Gabriel, é o Botafogo, no meio de uma temporada cheio de disputas em jogo, negociar o seu goleiro. É isso, e aí é um outro ponto, né? Esse modelo do Botafogo tá muito claro. Pintou a proposta, vende. Eu acho que o Botafogo nem tava tão afim de vender o John, mas aí o John sinalizou, quero ser negociado. E aí, se é culpa do Botafogo... o John sinalizou. O John sinalizou. Veio uma primeira proposta de 8 milhões de euros, Azevedo, e o Botafogo disse que não era uma proposta que interessava, viu? O John falou, mas eu quero ir. Então agora o Botafogo tá buscando uma subida nesse valor por parte do West Ham para ver se negocia o goleiro. E você vai trocando peças. Hoje, olhando para aquela base titular do ano passado, se o John for negociado, já é o John de fora. O Bastos, ele não consegue voltar. No meio de campo, o Gregory acabou de ser negociado. O Botafogo acho que não tinha muito o que fazer também pela proposta que chegou, mas o Botafogo vendeu o Luiz Henrique, negociou o Almada, agora negociou o Igor Jesus, contratou o Jair para jogar, já negociou o Jair. Enfim, Júnior Santos, que era uma peça importante de elenco, foi embora, e o Botafogo, para algumas demandas do elenco, ainda não encontrou soluções. Na ponta direita foi embora o Luiz Henrique, e ninguém tá cobrando um outro Luiz Henrique, porque é muito complexo de achar um outro Luiz Henrique no mercado. Mas ficar só com o Arthur ali não é produtivo. Não é produtivo porque o Arthur não tem a qualidade que o Luiz Henrique tem, né? Oscila, e veja bem, Azevedo, você expõe o jogador. Porque o Arthur é o dono da posição. E ele não é o dono da posição porque está jogando muito. Ele é o dono da posição porque não tem um outro cara para concorrer com ele em pé de igualdade. E aí você não resolve essa lacuna do elenco e as carências vão aparecendo. O Arthur cai de rendimento, a torcida pega no pé, o atleta perde em confiança. Ou seja, ninguém tá pedindo uma reposição, repito. Achar um outro Luiz Henrique não é sempre, mas ter pelo menos mais um jogador por ali. O Botafogo fica devendo em alguns sentidos no elenco. O Arthur Cabral, por exemplo, teve uma atuação ruim. Eu não desgosto nem do Arthur, nem desgosto do Arthur Cabral. Gosto dos dois jogadores, mas precisam de concorrência. E o Botafogo tá sempre nessa. Monta, remonta. Eu sei que é o ônus do que a SAF trouxe para o Botafogo. Vieram títulos, veio um período mais vitorioso, o Botafogo se fortaleceu, mas tem esse ônus, muitas trocas, muito giro de elenco, treinador entrando, treinador chegando, treinador saindo, tudo isso complica um pouco o trabalho. Mas a gente está aqui para cobrar também, a gente está aqui para analisar essa situação do Botafogo e apontar pelo menos algumas situações que são claras para todos. E está muito claro que o Botafogo, mais uma vez, nessa de monta, remonta, contrata, descontrata, tá perdendo tempo na temporada. Olha aqui o André Penha, Fogão de Minas. Amigos, a partir de agora, o nosso Botafogo será parecido com uma loja de vendas de veículos seminovos. Em um dia o carro está em exposição, no outro já foi vendido até chegar outro. O Igor, Azevedo, incrível a quantidade de vezes em que o Botafogo tropeça em casa, até mesmo contra times fracos. Parece que contra o Bragantino foi uma exceção. O histórico recente, desde a chegada do David, né? A chegada do David Ancelotti, o Botafogo empatou com Vitória, empatou com o Corinthians, perdeu para o Cruzeiro. Eu entendo com certa naturalidade você perder para o Cruzeiro, que é um bom time. Acontece, como eu falei, nesse momento em que você está ainda fazendo o avião decolar. Agora, os tropeços contra a Vitória, contra a Corinthians são realmente muito pesados. Fernando Nascimento tá aqui, olha, Botafogo, boa tarde, Gabriel Azevedo. Gabriel, pelo amor de Deus, precisamos de um 9. Com Arthur Cabral não temos sequer um jogador para fazer o pivô. Ele está completamente fora de sintonia. Então, me parece que o Arthur Cabral ainda tem uma defasagem física para ser corrigida, ele não está conseguindo atuar aos 90 e precisa de substituição em alguns momentos. Só que o técnico não substitui porque claramente não conta com o Mastriani. Ele leva o Mastriani pro banco, sabe-se lá por quê? Leva só pra compor o número de 12 atletas no banco. E é óbvio, o Botafogo precisa de mais um jogador. E não precisa de outro centroavante porque o Arthur Cabral é ruim. Não, realmente não são boas partidas, as duas últimas. O Botafogo precisa de um outro centroavante pra esquentar a disputa por posição, pra ter uma outra característica, um atleta com uma outra pegada. Isso realmente falta também no elenco. 99557-103, vai. Fala, galera, Fábio de São Gonçalo, botafoguense. Botafogo perdeu 7 pontos em casa, Corinthians, Vitória e agora Cruzeiro.
ano que vem, está fora da Copa do Brasil por enquanto. Se continuar nesse ritmo, nem Libertadores do ano que vem nós vamos disputar. Como é que fica o ano que vem o planejamento? Sem Libertadores, sem Copa do Brasil, tendo que disputar só brasileiro, carioca e sabe-se lá se vamos conseguir vaga na Sul-Americana. Ponto. Beleza? Então abre o olho, Fogão, abre o olho. Ah, e uma sugestão, vocês podiam criar aí o troféu Jorginho. Para todo final de rodada, você entregar pro bananada da rodada. Valeu, galera. Bom mês de Café Capital. Bora! Valeu, meu querido, abraço. Entendi. Por que eu vou dar o troféu bananada? Não. Você não vai dar troféu pra ninguém. Seria um troféu Jorginho, um simbolismo. Mas entendeu? Por que me ligando a bananada? Bananada é o pior no campo, pior em campo, pior do jogo. E daí? Eu não sei, tem que perguntar pra ele. Tem graça eu, hein? Ai. Vamos fazer o seguinte, galera, deixa eu chamar mais um áudio, 995-57-1013. Fala, pessoal do Papo 1, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Azevedo, Farias, Jorginho. Aqui quem tá falando é o Pé de Cascadura. Meus amigos, me tirem uma dúvida. Essa suposta prática do John Textor de comprar jogadores de outros clubes, não pagar esses clubes e vender esses jogadores para outros clubes já e continuar sem adimplir com suas obrigações, pode prejudicar o Botafogo a um curto, médio prazo, ou isso é um problema para o John Textor do futuro? Curiosidade apenas. Uma boa tarde, pessoal. Valeu, boa tarde. E aí, Gabriel? Bom não é, né? Comprou tem que pagar, né, Azevedo? Mas em alguns casos ele diz ter um motivo. A do Almada chama mais atenção, porque o Botafogo ele ainda não pagou nada do Almada, né? E já repassou. Mas assim, tem... O lado do Botafogo apresenta uma explicação que é a situação da MLS lá, os clubes são franquias, aí você tem que pagar a MLS, o clube pede outra coisa, enfim. Eu não acho legal, né? Em alguns casos, atrasos no futebol. Tô dizendo que é legal, não é. Mas os clubes atrasam mesmo, né? No fluxo de caixa e pagam um pouquinho depois, não acho legal, não é bacana, óbvio que não é bom. Agora, o prejuízo que isso vai trazer, não sei qual será. Vamos aguardar, né? Só o futuro vai dizer agora. O atleta ficou pouco tempo, é isso? Só queria entender. É muito rápido a passagem? Almada? Ficou. E não dá tempo realmente da transação se concluir e fazer todas as transferências, né? E o investimento render, né? Também tem isso. Aí tá normal, 6 meses, mas agora se fosse 2 anos devendo, tá tudo bem. Francisco Brito tá aqui, a galera ficou mal acostumada, mas vaiar o time em casa não é legal. Chicão Botafoguense do Riachuelo, parabéns, galera do Papo de Craque. Concordo, não acho o mais legal, mas aquilo também, né, Azevedo? Desde que o mundo é mundo, o torcedor age assim, não vai ser em 2025 que vai mudar. Diogo Nascimento tá aqui, coisa mais normal do futebol, só que não é pra ser legal também, né, cara? Não é. Enfim, vamos aguardar como é que o Textor vai... adotar a postura do Textor daqui pra frente. Tomara que não seja uma rotina, né? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.